Boa noite a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos entrar na presença do Senhor nosso Deus em oração? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, em primeiro lugar para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Também neste momento nós queremos agradecer ao Senhor por mais esta semana que está se iniciando hoje, pela semana que passou, por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, por cada cuidado, por cada livramento, por cada recurso, mas principalmente, meu Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, ó Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, perdoa os nossos pecados e nos purifica de todas as injustiças, para que nós possamos agora entrar diante do trono da Tua graça com confiança. Oh, meu Deus, visita este lar, esta casa, esta pessoa que está participando, que está cultuando ao Senhor agora juntamente conosco, e vai levando a Tua paz, a Tua proteção, vai guardando também aqueles que estão na rua, em deslocamento, no seu trabalho, aonde estiver essa pessoa querida, essa pessoa amada, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Assim, meu Deus, nós entregamos nas Tuas mãos este culto. Meu Deus, que seja o Teu Espírito Santo a nos dirigir, a dirigir a tudo que será feito aqui neste local, onde este culto estiver sendo ministrado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala aos nossos corações, revela a Tua vontade, Pai, seja o Teu poder a se manifestar no nosso meio, nos protegendo, nos guardando, nos livrando, nos ensinando, nos enchendo da Tua presença e do Teu Espírito Santo, porque nós precisamos de Ti, ó Senhor Jesus, e sem o Senhor nós nada podemos fazer. Muito obrigado por mais este dia, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Nós entregamos este culto nas Tuas mãos, ó Espírito Santo de Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos iniciar o culto louvando ao nosso Deus. E qual é o louvor que nós vamos louvar ao nosso Deus hoje, nessa noite? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 545. Deus enviou seu Filho amado para me doar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória.
Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia pela graça de Deus para cultuar esse Deus maravilhoso. E eu quero agora convidar a igreja a abrirem aí as suas Bíblias no livro de Salmos. No livro de Salmos, no capítulo de número 41, Salmo 41, tá? Então, Salmo 41 vai dos versículos 1 ao 13, é um salmo de Davi aqui, né? Pedindo a Deus, clamando a Deus contra os seus inimigos e as calúnias que os seus inimigos levantavam ali contra ele, né? Então Davi teve forte oposição, muita inveja naquela luta ali contra Saul. As pessoas ali também ficavam inventando coisas, acrescentando coisas, e isso aí fazia com que o sofrimento, né, a luta de Davi fosse maior ainda, né, além da perseguição que ele já vinha sofrendo por parte do próprio rei Saul. Vamos orar então a Deus pedindo aí direção e sabedoria em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra. Meu Deus, não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abre, Senhor, aos nossos entendimentos, para que nós possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu vou fazer uma primeira leitura aqui, para a gente ter o conhecimento aqui do que o texto está dizendo, e depois nós vamos ver o que essa palavra, o que o Espírito Santo ele revela para cada um de nós através desta palavra. Temos aqui o título, né, do capítulo todo: a calúnia dos inimigos e o socorro de Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, aqui na edição Almeida, Revista e Atualizada. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença. Tu lhe afofas a cama. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e me perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs. Amontoando no coração malícias, ensaindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu de cama. Já não há de levantar-se. Até o meu inimigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merece. Com isto, conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões a tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém.
Glórias ao Senhor Jesus. Nós estamos vendo aqui que esse salmo, né, ele traz revelações importantes aí para quem está passando aí por uma luta, por um problema aí, que se vê cercado. Nem sempre os inimigos são os inimigos naturais. Nós sabemos que os inimigos espirituais, eles estão também cercando, eles estão aí aprisionando os pensamentos, colocando terror, colocando medo, né, nas pessoas, e a pessoa se vê cercada, né? E aí nós temos essa palavra, esse conforto do nosso irmão aí da Bíblia, né, que está aí aguardando o regresso do Senhor Jesus, como nós também, e ele fala aí qual é o procedimento que nós devemos fazer, né? Então, no primeiro versículo, ele fala: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor livra no dia do mal, né? Então, a pessoa que está ajudando, uma pessoa que está passando ali por uma dificuldade, por uma necessidade, nem todas as necessidades são necessariamente, né, materiais. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, às vezes a pessoa está precisando de apenas alguém que a ouça, às vezes a pessoa está precisando ali de uma oração, de um conforto espiritual. Então, às vezes é uma necessidade material mesmo, né? Está precisando de um pão, né? Está precisando comer alguma coisa, está precisando de algum dinheiro lá para resolver algum problema. Sim, né? Pode ser também. Mas qualquer uma dessas necessidades, quando a pessoa ela vai lá e ajuda da forma que ela pode, ela vai lá e estende a mão a essa pessoa que está necessitada, o Senhor também está atento à necessidade dessa pessoa. Lembra que Jesus ensinou que aqueles que ajudam o pobre, mais uma vez eu volto a bater na tecla, não somente o pobre material, mas o pobre que está passando aí por uma carência espiritual, por uma carência emocional, e vai você ali levar uma palavra de Deus para aquela pessoa, vai você levar um consolo espiritual, uma oração para aquela pessoa, né? Então, quando nós fazemos isso, nós estamos emprestando, conforme as palavras do Senhor Jesus, para Deus. No contexto lá, Jesus estava falando mesmo daqueles que estavam com necessidades materiais, com fome, né? Com necessidade de vestimenta, com necessidades que nós temos aqui nesta terra. Mas isso se estende. Às vezes a pessoa tem tudo materialmente, mas ela não tem uma palavra de Deus, ela não tem o Espírito Santo, ela não tem uma pessoa ungida por Deus para levar uma palavra que toque no coração dela e traga paz, e traga renovo, e traga restauração. Então, há uma profundidade aí. Por isso que bem-aventurado o quê? Feliz, bem-sucedido, realizado, né? Quando nós estamos falando aqui também, não estamos tocando aqui, né, gente, nas coisas materiais. Estamos falando como pessoa, emocionalmente, espiritualmente. É claro que Deus abençoe em todas as áreas, mas a gente não deve ficar aí avarento, né? Só querendo, né, as coisas aqui dessa terra. Mas Ele abençoa, né? Ele responde nas áreas de nossas vidas, né? E ele continua: o Senhor o preserva, protege e preserva a vida e o faz feliz na terra, não entrega a descrição dos seus inimigos, né? Então aí, o que vem? Primeiro, né, proteção, né, preservação. Então, muitas vezes a pessoa estava na iminência de passar por uma situação em que o inimigo estava até querendo ali destruir a vida dela, mas Deus protege, Deus preserva, Deus dá visão àquela pessoa para que ela tome um outro caminho, né? Então, Deus ele faz com que aquela pessoa seja feliz e realizada. Não é que Deus vai chegar e vai multiplicar a vida dela material, vai fazer com que apareça um príncipe ou uma princesa encantada na vida da pessoa. Nós não estamos dizendo nada disso, até porque a palavra não está dizendo isso. Mas a pessoa vai ser feliz com aquilo que Deus está concedendo para ela. Lembrando do Salmo 23, na sua tradução, né, original: o Senhor meu pastor, e de nada eu sentirei falta, porque já está me suprindo. É porque Ele vai me suprir, é porque Ele já está me suprindo espiritualmente,
emocionalmente e também das coisas da vida que nós precisamos no nosso dia a dia, né? Então é importante aí. E ele não vai deixar a pessoa cair o quê? Na descrição dos seus inimigos, né? Naquelas intrigas, olha como ele está, né? Puxa, né? Ele não disse que serve a Deus, né? Ela não disse que é serva do Senhor. Olha a brigaiada que está lá entre os filhos, entre ela e o marido, entre ele e a esposa, né? Olha como é que está a situação, né? Olha lá como é que eles andam na rua, olha o veículo deles. Não vai deixar que essas coisas venham acontecer com as pessoas que estão ali servindo ao Deus Todo-Poderoso, né? Ele vai cuidar para que as pessoas não fiquem, né? A gente sabe que a pessoa que tem maledicência não tem jeito, né? Você pode estar bem de vida aí e tal, e a pessoa está falando mal de você. Você pode estar com o teu casamento feliz, teus filhos tudo organizadinho, e a pessoa está ali, né? Só falando mal porque ela é maledicente. Não está falando desse, está falando das pessoas que estão observando realmente sua vida, e elas vão dizer o seguinte: puxa, né? Deus é com ele mesmo, né? Deus é com ela mesmo. Olha como é que enfrenta a situação. Olha como é que passa por aquela luta, mas passa bem, passa sorrindo, passa dando uma palavra de ânimo para os outros, né? Então existe ali uma diferença, né? E está vendo que Davi está fazendo uma oração aqui, que ele está no sufoco, irmãos. Davi está no sufoco, Davi está sendo caluniado, a espada de Saul está quase chegando no gogó dele, ele está numa situação muito difícil, mas ele está falando pelos necessitados e nós não devemos de deixar de dar atenção, né? Então, muitas vezes a pessoa não entende, mas está passando por uma luta tão grande, um problema tão grande, e ainda está ali preocupado, ainda está orando para aquela pessoa, ainda está querendo ajudar as pessoas, é porque nós sabemos que isso agrada ao nosso Deus, e isso também faz com que a gente se aproxime do nosso Deus, né? Esse tipo de postura faz com que nós venhamos a nos aproximar do nosso Deus. Aí, mais uma coisa interessante aqui: o Senhor assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama, tá? Então, aí vem aquele negócio, né? Se você é servo do Senhor, eu acho que muitos de nós já escutamos isso, né? Olha, desde que eu entrei para a igreja, eu nunca tomei um comprimido, né? Eu já tomei vários, tá? Eu tomei vários, eu sei que vou tomar, porque o meu corpo ele não é ainda incorruptível. Nenhum de nós tem corpo incorruptível. Então, o que acontece? Nós ficamos doentes. Aí a prova, né? O Covid aí, muita gente pegou, e muito crente pegou, muitos irmãos na igreja, alguns aí esconderam, porque dizem que são, né, invencíveis, né? Super crente, escudo de aço, né? Não pega nada, né? Mas nós sabemos que muitos de nós aí pegamos aí essa doença, né? E como nós pegamos resfriado também, e outras doenças aí, mas Deus cuida da gente mesmo quando nós estamos doentes, mesmo quando nós estamos ali no leito, fracos, enfraquecidos, Deus está cuidando, Deus está consolando, Deus está dando sabedoria aos médicos, eficácia aos remédios, aos alimentos que nós comemos, para que nós possamos então recuperar a nossa saúde. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós devemos aí estar sempre aí adorando, né? Reverenciando, obedecendo, né? Pregando. É esse Deus maravilhoso aí, que mesmo quando nós estamos enfermos, mesmo quando nós estamos na enfermidade, Ele vem cuidar de nós. Versículo 4. Disse eu, aí vai começar agora a oração, né? Disse eu, compadece de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Irmão, se não houver quebrantamento, se a gente não reconhece o nosso pecado diante de Deus, a oração não passa do teto. Não é porque Deus não escuta, não, é porque ele não vai contra a palavra dele. É necessário o quê? Arrependimento, confissão e o que mais? Deixar o pecado, tá? Então olha que o Davi ele tem conhecimento, por isso que a palavra de Deus diz que o homem segundo o coração de Deus, porque ele tem o conhecimento. Então ele fala, ó, Deus, né, compadece de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Então a primeira coisa, ele está reconhecendo o seu pecado, os seus pecados. Aí ele fala também de algumas consequências que podem vir por causa do seu pecado, mas
que também são porque ele é um ungido de Deus. E esse ungido de Deus, muitas vezes, é perseguido por quê? Porque através dele, Deus tem uma missão. Qual era a missão que Deus tinha através de Davi? Primeiro, consolidar o reino. Lembrando que o reino começou com Saul, né? Já começou a primeira consolidação. Depois quase houve uma divisão, né? O filho de Saul e Davi estavam ali divididos, né? E aí restaurou, o reino foi unificado. Então aqui Davi está dando a consolidação do reino de Israel. Mas não só isso, né? A promessa de Deus, que é o filho de Davi, que vem a ser quem? O Salvador, correto? Então, muitas das perseguições de Davi era porque realmente ele errou, ele pecou. Nós temos o caso do Betseba, nós temos o caso do censo, que não era para ele fazer. Né? Então, Davi ele pecou em muitas coisas, né? Ele errou em muitas coisas. E isso também faz com que haja ali o cerco dos inimigos. E o próprio filho dele se levantou e se rebela contra ele, Absalão faz aquela rebelião, tudo, né? Então nós sabemos que Davi sofreu principalmente na família, né? O pecado dele não foi na família, aonde ele mais sofreu? Na família. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Ele pegou na família, ele pegou a mulher do Urias, né? Cometeu adultério com ela, engravidou ela, e para limpar a barra dele, o que ele fez? Mandou botar Urias na frente mais perigosa da batalha, com todas as letras, para que ele o quê? Morra, a fim de encobrir o seu pecado. Diante de Deus não ficou nada encoberto, e acabou sendo exposto para todo Israel lá, né? Que o rei havia cometido aquilo ali. Então ele tinha pecados, né? Não estamos dizendo que Davi era um santo de asinha, correto? O censo também foi uma rebeldia contra Deus, Deus cobrou dele também, mas ele também tinha ali os inimigos para ele ser ungido de Deus, porque através da descendência dele, né, primeiro Abraão, depois Davi, é que viria o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, importante isso aí. Mas ele começa a falar aí: os meus inimigos falam mal de mim, quando morrerá e lhe perecerá o nome. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, em saindo e disso que fala, em saindo e disso que fala. Então, ele fala até do tipo de conversação que esses inimigos vêm trazer para ele. É a maldade, né? É a pessoa querendo ali desclassificar a outra, é a pessoa querendo fazer conspirações contra a outra. Então Davi estava sofrendo muitos ataques dessa natureza, e Saul já estava inflado contra ele, e ainda iam as pessoas falar no ouvido de Saul, dizer que Davi estava fazendo isso, Davi estava fazendo aquilo, que Davi estava querendo tomar o reino dele, e o Saul já estava já atiçado, já tinha um espírito ali maligno atiçando ele, e ele ficava ainda mais nervoso e querendo tirar a vida do Davi, né? De mim rosnam uma todos que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, que eu confiava, que comia no meu pão, né? Até o amigo mais íntimo dele, aquele que estava junto dele, né? E também se voltou contra ele. Será que você, quando está ouvindo essa palavra, você consegue se associar com alguma situação? Alguém que você tinha em grande estima, alguém que você ajudou, alguém que você foi capaz até de se privar de algumas coisas para ajudar essa pessoa, e essa pessoa virou as costas para você, e essa pessoa te traiu, né? Ou aquela situação te traiu, ou aquela empresa te traiu, você se sentiu assim desamparado? Então, Davi está falando que essa situação já acontecia lá com ele e acontece hoje. Então, não fique surpreso. Claro que isso deixa a gente triste. Claro que isso faz com que as nossas emoções elas venham aflorar, né? A revolta venha aflorar. Claro que isso acontece, mas nós devemos crer na resposta que vem de Deus. Nós não devemos ficar esperando que alguma coisa vá acontecer com aquela pessoa para que as coisas possam melhorar para nós, até porque isso aí Deus não se agrada. Nós devemos buscar em Deus qual o caminho.
Nós devemos buscar em Deus qual é a solução e não ficar olhando para essas pessoas que estão ali caluniando, que estão ali querendo te puxar o tapete, te derrubar, né? Pessoa que um dia estava do seu lado, pessoa que você ajudou e que hoje se junta com aqueles que estão querendo o teu mal. Não adianta ficar aí murmurando, colocando isso para dentro do coração, né? Mastigando isso aí, você vai fazer mal para você. Você vai fazer mal para a sua saúde espiritual, sua saúde mental e a sua saúde física, que isso vai lá também chegar até a saúde física da pessoa. Então, o que eu devo fazer? Olha para Jesus. O que Davi está fazendo aqui, irmãos? Davi está fazendo o quê? Uma oração. Davi está falando com Deus. Aqui ele está falando com o homem, não. Ele está falando com Deus. Ele está colocando diante do Senhor tudo aquilo que ele está vivendo. Imagina o Davi correndo, se escondendo em caverna, né? Passando por aquele perrengue danado, inocentemente em relação à saúde. Ele estava inocente. Ele podia ter cometido erros ali. Inclusive o erro de Betseba vai ser depois, né? Ele não comete o erro de Betseba antes de fugir de Saul, né? Depois que ele volta, que ele assume, que ele consolida o reino dele, é que ele vai cometer aquele pecado. Inclusive o censo também foi depois. Mas aqui a gente vê que antes dele cometer esses pecados, ele já estava sendo o quê? Perseguido. Aí você fala, não, mas a minha vida está no altar, a minha vida está tudo bem, de vez em quando eu cometo os erros, eu falo que nós somos humanos, mas no geral está tudo tranquilo. Quando eu cometo os erros e as falhas, eu logo me conserto com Deus. Eu não tenho dívidas espirituais, elas estão sendo pagas. Eu coloco lá, Jesus já pagou para mim, eu coloco na conta dele, né? Não tem como pagar, é claro, né? Mas eu coloco na conta dele, vou lá, peço perdão, me arrependo, deixo e continuo. Então, eu não entendo por que essas coisas estão acontecendo. E Davi, o que estava acontecendo? E Davi, que foi ungido para ser rei, Davi não pediu nada, chegou lá Samuel, chamou lá os irmãos todinho, foi achando que era um, outro não era nenhum daqueles. Deus falou, não quero nenhum desses, eu não olho como nenhum homem olha, eu olho para o coração. E ele foi lá e chamou o Davi, né? Aquele que era o menor de todos aqueles que ninguém esperava, foi esse que é o rei. Então Davi não pediu nada, foi Deus que foi lá e escolheu ele para ser o rei. Foi Deus que colocou ele naquele lugar. Entendeu? Então, se Deus te colocou no lugar, se você é crente mesmo, você sabe que foi Deus que te colocou na igreja, né? Você sabe que foi Deus. Você pensa que é você que entrou aí, com suas perninhas, não, né? Se você fosse a tua perna, a tua vontade, tu nunca ia entrar aí, não. Você entrou aí porque Deus te levou até aí, te colocou aí, colocou fé no seu coração. Então, se Deus te colocou aí, e você está passando por uma situação dessa, se coloque diante de Deus e fala com Ele. Não adianta ficar batendo a cabeça na parede que não vai resolver, né? Ah, tu tem um irmão aí de fé, tem uma irmã de fé que você confia, chama para orar junto contigo. Fala com ele, fala com ela, abre o coração, entendeu? Porque quando você coloca, quando você externiza isso aí, isso vai fazer bem para você. Não adianta ficar prendendo isso aí, né? A melhor coisa, a melhor solução é falar com Deus, mas tem gente que tem dificuldade, né? Aqueles irmãos oram por mim, tem muita dificuldade de falar com Deus. Pelo menos pede ajuda para o irmão, para uma irmã aí, né? E ele vai te chamar, se for um homem e mulher de Deus, vai te chamar para oração, tá? Não vai só ficar no conselho, não, vai te chamar para vamos orar agora, né? Vamos colocar diante de Deus a situação, que isso vai ter que mudar aí, né? Deus é que vai pelejar por você, nós vamos só orar e vamos confiar na providência de Deus para transformar, para mudar esta situação na sua vida. Vamos lá, versículo 10, já estamos chegando aqui nos finalmente, né? Tu, porém, Senhor, compadece de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merece. Por isto, conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Está vendo aqui? Ele não pede que Deus vai lá, né? Pesa a tua mão sobre eles, né? Pesa a tua mão contra aqueles miseráveis que estão falando de mim. Pesa a tua mão lá contra aquele infiel, incircunciso que está ali querendo puxar meu tapete, né? Oh, meu Deus, vai lá e pesa a sua mão sobre aquele filho de Belial. Tem os palavreados dos crentes aqui, né? O pessoal que usa essas palavras aí, tá? Deus vai pesar aí e tal. Ele não fala nada disso, tá? O que ele fala? Que Deus levante ele, que Deus capacite ele, que Deus dê a ele as condições
para que ele possa superar esses inimigos. Então, é isso que nós devemos fazer. Você está passando por uma luta naquele local, no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, na sua casa, aonde seja esse grupo aí que você está aí inserido, ora a Deus, fala, Deus, me dá as condições para superar isso, para mostrar para essas pessoas que eu não sou isso que elas estão falando, para mostrar para essas pessoas que eu tenho um grande Deus e que Ele é por mim, que essa situação é o Senhor que está tomando nas tuas mãos, e está me usando para que eu possa vencer, e não ficar aí jogando pragas santas, né? Como pudesse existir pragas santas, não existe, né? Quem joga praga é o capeta, você não pode jogar praga em ninguém, você não sabia disso, você agora fica sabendo. Deus não se agrada que a gente fique praguejando na vida de ninguém, desejando mal, né? Jogando maldição em cima das pessoas, tá? Numa mesma fonte, né? O irmão Tiago fala sobre isso, não pode jorrar a bênção e a maldição. Então, se tem alguém que você conhece que está lançando maldição sobre a vida das pessoas e se diz crente, se diz serva do Senhor, não precisa se converter, essa pessoa está mal, tá? Então, não tem essa pessoa como modelo para a sua vida, não tem essa pessoa como exemplo para a sua vida, porque ela precisa deixar Deus trabalhar nesse coração, esse coração ainda precisa se converter. Versículo 12, quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me põe a tua presença para sempre. Então, é Deus que está te sustentando, é Deus que está alicerçando a sua fé, é Deus que está dando as condições para que você possa passar e vencer as lutas e as tribulações que você tem enfrentado nessa vida. Isso não vem de você, mas isso vem de Deus. Então Deus está dando todas essas condições, e o mais importante aqui, para que você, né, para que nós, para que todos aqueles que servem o Senhor fiquem cheios da presença de Deus, num mundo onde nós temos muitas tentações, muitas distrações, muitas coisas para afastar o servo do Senhor. Ele é que nos mantém na sua presença. Por isso, vamos voltar àquela triangulação que eu sempre falo aqui. E não só eu, o irmão Luiz, e os irmãos aí, os outros pastores aí espalhados por toda a terra aí, sempre falam por aí. Primeiro, oração, falar com Deus. Segundo, meditação na palavra, ouvir Deus falar. E terceiro, congregar, ou seja, juntar-se para buscar a Deus em união, é ter uma igreja, é ter um pastor, é estar ali juntos, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, diz o Senhor Jesus, ali eu estarei presente. Então é necessário que essa tribulação ela seja cumprida, para que nós, através dela, estejamos fortalecidos para obedecer a Deus, para praticar a palavra de Deus, para ter uma vida prática com Deus, em obediência. Aí a fé prática, a fé obediente, é quando tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós aprendemos congregados, nós colocamos em prática no nosso dia a dia e na nossa vida. E fechando o versículo 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Então ele termina aqui, né? Isso aqui termina um dos blocos do salmo, né? O segundo saltério, né? E ele termina aí com essa bênção, né? Abençoando, bendizendo o nome de Deus. Aliás, sempre devemos fazer isso, né? O requisito da oração ela sempre se inicia, né? E quando também puder terminar, bendizendo o nome do Senhor, né? Não se esqueça, a gente não deve só pedir, nós temos que agradecer, reconhecer aquilo que Deus está fazendo, né? Tem muita gente que tem muita boca para pedir, mas quase não tem boca nenhuma para agradecer. Nós temos que ter a mesma ou até mais quantidade de boca para agradecer
como nós temos também para pedir. Então, que Deus, né, através dessa breve palavra, Ele tenha falado ao teu coração, Ele tenha trazido aí consolo ao seu coração, Ele tenha trazido renovo ao seu coração, no nome do Senhor Jesus. Eu vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele coloque as considerações, aquilo que o Espírito Santo estiver ali colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Hoje depois eu vou fazer até um pedido para o senhor, porque eu tenho o versículo 10 aqui na parte B, e se depois o senhor puder trouxer mais entendimento, ou então mesmo algum dia falar sobre um salmo imprecatório, eu gostaria que o senhor trouxesse, porque vai ser muito útil. Como hoje é um dia rápido, eu fiz apenas assim, nos versículos 1 ao 4, ele fala o que Deus faz, né? O Senhor o livra de todo mal, principalmente a fofa-cama, que eu acho mais barato, né? A fofa-cama significa dar paciência para a pessoa suportar aquela fase, que está doente, quando a gente fica internado muitos dias, e, como é que se diz, preserva a vida, os faz felizes e não entrega à descrição de seus inimigos, né? Então, do 1 ao 4 é um louvor a Deus, né? O que ele louva a Deus, dizendo o que Deus faz com quem é dele, né? Depois do 5 ao 9, vem tudo o que os inimigos fazem contra, né? Falam mal, até os muito amigos, não é isso, pastor? Até os muito amigos aqui, como ele falou, aprontam. Melhor amigo, né? Ele fala, no nome ele fala, até meu amigo íntimo, meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, que o judeu só comia, não é, pastor? Com outro judeu, ele não comia com quem não fosse judeu, não é? Então, aí, meu pão levantou contra mim um calcanhar, ou seja, queria derrubar o cara mesmo, amassar, não é? E vem a virada, e depois vem a virada, tu, porém, Senhor, aí é que eu gosto, aí vem a virada, compadece de mim e levanta-me, e aí vem que eu gostaria, a parte B, que eu gostaria que o senhor um dia pregasse, porque é lícito, porque eu estudei isso, pastor. Tinha o vingador de sangue, tinha o vingador de sangue, está aqui, e levanta-me para que eu lhes pague segundo merece. Aí tem duas visões, a gente vai falar depois sobre isso, mas são duas visões, né? Uma visão do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento a gente sabe que foi espada, né? Foi espada cortante. E essa espada no Novo Testamento, ela não é mais física, ela é espiritual, entendeu? Então, você no Novo Testamento, você não tem um inimigo humano, o seu inimigo é um inimigo invisível. A gente luta contra as forças tenebrosas das trevas nos lugares celestiais. Então, tem dois, um sentido ali literal para o Antigo Testamento, mas agora esse sentido é espiritual para o Novo Testamento. Por isso que aqui está falando, deixar bem claro, nós não podemos amaldiçoar pessoas, nós não podemos amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou. Deus abençoou o homem que se rebelou contra Deus, e se continuar nesse estado, aí ele vai dar conta dos seus atos para com Deus. Mas hoje a mão do Senhor Jesus está estendida para que todos possam, né, se consertar. Só tem um jeito de se consertar, né? Através da conversão, através da confissão do pecado e a fé que Jesus tem o poder para perdoar esse pecado e tornar a pessoa justa, santificar a pessoa, transformar a pessoa, né? Então, não podemos levar essa passagem do 10 aí ao pé da letra, como Davi levou, porque Davi foi espada, ele foi lá e se vingou mesmo, jogou sangue no chão, matou e tal, tudo aquilo que estavam querendo fazer com ele, fizeram com alguns dele, ele foi lá e depois ele fez, né? Mas claro,
ele sempre teve uma certa contenção, um temor de Deus, e a gente vê que Davi, quando ele saía para as batalhas, ele sempre perguntava para Deus, eu devo ir ou não? Ele não saiu para uma batalha. Tem gente que está saindo hoje aqui para a batalha, né? De qualquer jeito e leva uma surra, e vai continuar levando. Porque não consulta a Deus se é para ir para aquela batalha ou não, e vai de peito aberto, né? Então, irmão Luiz, depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas só para a gente não deixar aí o pessoal que está assistindo também, está participando, né? Sem entender que tem dois sentidos aí, né? O sentido literal, o que está querendo dizer o texto ali naquele momento, que Davi iria realmente ser levantado por Deus e iria lá dar cabo desses inimigos, né? Fisicamente, eles seriam destruídos fisicamente, eles iriam pagar fisicamente, e o sentido hoje, que o inimigo que paga é aquele inimigo das trevas, é aquele que está ali cercando a vida da pessoa, tentando impedir ela de conquistar as coisas, tentando impedir ela de ficar na presença de Deus, né? Para que ele não tenha isso. Não sei se conseguiu entender mais ou menos aí as duas coisas. Não, eu entendi perfeitamente. Concordo com o senhor, mas o que eu quero dizer, como o senhor falou, quando ele diz aqui levanta-me, é justamente também moralmente, fisicamente, para ir lá enfrentar. E para passar a espada, para passar a espada para reagir. Mas o que eu queria colocar é que hoje em dia a questão da nossa oração, a questão espiritual, nada nos impede, porque a palavra de Deus fala orar pelos inimigos, mas nada impede de nós pedirmos justiça contra um homem iníquo. Nada impede. O que Deus querido no campo espiritual. Uhum. Mas aí depois, pastor, fala aí. Tá, e qual é a justiça de Deus? Pastor, eu não sei o que Deus vai fazer. Depois conversa sobre isso. A justiça é que a pessoa aceite, mas nós sabemos. Bom, pastor, aí o negócio dele. Bom, mas vamos continuar. Eu queria encerrar ressaltando o que eu achei mais importante, que é o versículo 12. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Então, aqui ele falou, ele tem certeza do que Deus fez e fará por nós, se nos mantivermos, não é? E esse mantivermos não é de nós, essa capacidade não é nossa, senão nós estaríamos fazendo obras para sermos salvos, mas orando a Deus para continuar dirigindo as nossas vidas, controlar as nossas mentes, nós termos o coração aberto para que Ele, como é que se diz, mantenha a nossa integridade e nos mantenha diante dele até o último dia de nossas vidas nessa terra. Tá bom, pastor? Era o que eu tinha para falar. Achei muito legal esse salmo e eu gostaria depois, se fosse possível, que o senhor falasse justamente numa outra ocasião essa questão dos salmos imprecatórios aos olhos do Novo Testamento. Deus abençoe o senhor, pastor. Amém. A sua vida e a tudo que aprove a ele, que o senhor cuidasse, e eu coloco tudo que eu falei para os seus comentários, pastor. Amém. Glória a Deus. Obrigado aí. Bom, não comentou, já tem comentário do comentário. Vamos fazer o seguinte, agora a gente vai fazer aquela oração, né, que você vai colocar diante de Deus, a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Você vai colocar diante de Deus as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades. Tá difícil, né? Tá complicado, né? Tem que passar por uma situação aí, você sabe o que está apertado aí, né? Cada um de nós sabe o que está apertando aí. Mas lembrando que, em primeiro lugar, né, irmãos, colocar sempre as coisas espirituais. Que se o espiritual está bem, as demais coisas elas vão se encaixando, né? Agora, se o espiritual estiver ruim, a tendência não é melhorar, a tendência é piorar. Então tem que cuidar primeiro sempre do espírito, conselho, né, e direção dado pelo próprio Senhor Jesus, né?
eu não vou dizer nem uma ordenança, mas para mim ele dá ordem, né? Para a gente que é crente ele dá ordem, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, tá aí, né? Tá aí o negócio, né? Então, ore pelas demais coisas, mas primeiro busque o reino de Deus, a justiça de Deus, a presença de Deus, a direção de Deus para a sua vida, e todas as demais coisas, elas serão acrescentadas. Então, o irmão Luiz, ele vai fazer oração, a intercessão conforme Deus estiver dirigindo a ele. Você vai estar orando, colocando diante de Deus a sua vida, as suas necessidades espirituais, emocionais, físicas, materiais, coloca tudo diante de Deus, né? E nós vamos estar concordando aqui com todos, em nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, irmão, está com a palavra e a oração, em nome do Senhor Jesus. Bem, pastor Aguilar, então vamos lá. Eu acho muito importante isso que o senhor fala, que é a questão buscar o reino de Deus e a sua justiça, né, em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. Isso resume tudo, a nossa prioridade na oração. Não interessa o que passemos, o que teremos que suportar, mas quisemos sempre pedir, sermos reforçados nessa área, né, pastor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, te agradecemos pela palavra ministrada, porque nessa palavra ficou clara a atitude do nosso Deus em relação a nós, em relação à sua proteção, em relação à fé que o rei Davi tinha em Deus, como falou o pastor Aguilar, antes das batalhas ele dizia, vou, não vou, e assim deve ser a nossa vida, em total dependência de Deus. Então, primeiramente, meu Deus, eu quero lhe pedir que o Senhor nos fortaleça espiritualmente, cada vez mais, renovando constantemente a nossa fé em Jesus Cristo, porque é a base de tudo. Então, fortaleça-nos, Senhor, que possamos sempre viver e passar o tempo conhecendo cada vez mais o Senhor. É o verdadeiro crescimento espiritual, não é? Em constante arrependimento, confessando os nossos pecados diante de Ti, na Tua total dependência, em nome de Jesus. Mas eu quero colocar também, o Senhor permite com que nós tenhamos sonhos. Então, seja o Senhor, meu Deus, a nos abençoar com saúde, abençoar os planos que as pessoas têm, que são os sonhos que o Senhor sonhou para elas. E também nas dificuldades, pessoas doentes, casamentos se desfazendo, questão de desemprego, questão também de fazer um concurso público. Senhor, em nome de Jesus, põe Tua mão sobre nós, põe o Teu Espírito Santo sobre nós e nos conduza. Vai falando conosco, vai realizando o que nós te pedimos, sabendo que nós estamos pedindo o que o Senhor quer que nós peçamos. Em nome de Jesus, eu quero lhe pedir também que o Senhor, meu Pai, abençoe as pessoas que vão aos hospitais, as pessoas que vão aos presídios, as pessoas que vão a outros países, levar a Tua mensagem, levar o Evangelho da paz. Eu quero lhe pedir também, meu Deus, que o Senhor abençoe o Brasil, livre o Brasil do mal, que o Senhor cuide da gente. Pai, em nome de Jesus, liberta o Brasil. Eu quero lhe pedir também que o Senhor abençoe em particular ao estado do Rio Grande do Sul. Quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue guardando ao estado de Israel. Eu peço, Senhor, também, por fim, como já falei há um minuto atrás, que o Senhor conceda muita saúde a todos nós
e, por extensão, a todos os nossos familiares. E que possamos meditar durante a semana nessa palavra, o Espírito Santo inspirou o pastor Aguilar para trazer a nós. É o que eu te peço e te agradeço, na certeza que já estamos recebendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Hoje nós tivemos nosso culto à noite, né? Começamos aqui às 18 horas, mas semana que vem o culto vai para o horário das 8h30, que é o nosso horário, né, majoritário. Normalmente nós fazemos esse culto aqui às 8h30 da manhã. Então, quem está participando ao vivo, 8h30 da manhã, nós estaremos aqui para ministrar o culto ao Senhor no próximo domingo, que é o dia 23 de março. Tá? E no dia 30 de março, mais uma vez, ele tornará à noite. Tá? Então, só para a gente ter aí, quem vai estar fazendo a sua agenda, se preparando aí. Então, dia 23 pela manhã, 8h30 da manhã, e dia 30 será às 18 horas. Correto, irmãos? Vamos falar com Deus, vamos agradecer a Ele por mais esta oportunidade que nós tivemos de cultuar Ele aqui, né, por tudo aquilo que Ele tem proporcionado às nossas vidas. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui cultuando o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Muito obrigado, meu Deus. Eu concordo com a oração que o irmão Luiz fez, com a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida que dirigiu as palavras, o coração ao Senhor neste dia. Eu concordo com esta oração. Seja o Senhor, meu Deus, trazendo uma resposta a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, conceda a cada uma destas vidas que estão orando comigo agora um restante de domingo, Pai, numa semana muito abençoada na tua presença. Que o Senhor abençoe as suas vidas, casas, famílias, todos e tudo que estiver ligados a eles. Que o Senhor os conceda, meu Deus, que sejam prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos e em todas as suas atividades. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E ao término desse culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança. Livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção, meu Pai, seja estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção, então. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que você e sua família tenham aí um restante de domingo, uma semana muito abençoada, no nome do Senhor Jesus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.